Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marcos César, para quem não me conhece. Esse é mais um vídeo da série de vídeos Kotlin para programadores pragmáticos. Então, se você é um programador já desenvolveu dentro dos paradigmas da orientação a objeto, da programação funcional e deseja aprender uma nova linguagem como o Kotlin, eu recomendo que você siga essa série de vídeos, siga esse canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá um like ou dislike. Vamos bater um papo sobre linguagem de programação, que é um tema que eu particularmente adoro. Nesse vídeo especificamente, a gente vai aprofundar um pouco mais nos conceitos da linguagem Kotlin, vamos ver as funções e variáveis. Se você não viu meu vídeo anterior, onde eu mostro como fazer um Olá Mundo simples usando a linguagem Kotlin, eu recomendo que você entre no canal e assista esse vídeo antes desse aqui, ok? Então vamos ver aí as funções e variáveis mais a fundo. As funções e as variáveis são tipos básicos fundamentais da linguagem Kotlin, né? O Kotlin ele tem uma peculiaridade interessante, que é por ser uma linguagem funcional, as funções elas têm um papel fundamental dentro da linguagem. Com as funções em Kotlin é possível você fazer diversas operações, né? Você atribuir às variáveis funções, você passar por parâmetro funções e você retornar funções de outras funções. E você também estender comportamento através de funções. Então é um aspecto muito interessante da linguagem, né? As variáveis elas seguem as regras normais de variáveis para as linguagens fundamentais que a gente já conhece, né? Tipo C, C++, Java, enfim. O Kotlin tem algumas coisas a mais que a gente vai ver mais para frente. Uma dessas coisas a mais é a tipagem inteligente. O que é isso? O Kotlin, por ser uma linguagem fortemente tipada, então ela exige que você declare os tipos. Só que o compilador Kotlin ele implementa a inferência de tipos. O que é isso? É você, em determinados contextos específicos, você não é obrigado a declarar os tipos da variável. Ou seja, se por exemplo você vai inicializar uma variável e você coloca um valor concreto nela, por exemplo, você vai criar uma variável idade, você coloca um número 18, por exemplo, o compilador ele não obriga você a declarar o tipo dessa linguagem, uma vez que você já está ali colocando o valor concreto que ela vai assumir na inicialização. Então, isso aí é um aspecto bem interessante da linguagem, né? Outro ponto importante é a imutabilidade. No Kotlin, a gente tem alguns recursos que garantem imutabilidade no nosso desenvolvimento. Por que que isso é relevante hoje em dia? Hoje em dia, os hardwares que a gente está rodeado no mundo de hoje, muitas vezes tem processador, e além de ter processador, eles têm múltiplos núcleos. Então, para você como programador tirar proveito desse novo universo, é preciso que você implemente programação concorrente. Então, para você começar a implementar uma programação concorrente, a imutabilidade é um fator fundamental, porque garante uma segurança maior na hora que você está desenvolvendo programas concorrentes. Vamos aprofundar um pouco mais nas funções, né? Primeiro, como é que se declara uma função em Kotlin? Uma função em Kotlin, ela utiliza a palavra reservada fun. Os criadores de Kotlin, só a título de curiosidade, eles colocaram essa palavra reservada justamente para remeter os programadores à diversão no momento que estivessem escrevendo essas funções. Então, assim, você vai usar essa palavra reservada fun, você vai ter o nome da função calculate area, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui. A gente vai ter os parâmetros da função, que são do tipo double, e vai ter o retorno do tipo double também. Ou seja, aí eu faço o meu cálculo aqui e já retorno o resultado. Então é simples assim, isso aqui é a forma sucinta de você declarar uma função. Existe a forma estendida, né, que é a forma com as chaves e tudo, que a gente vai ver em alguns exemplos aqui mais pra frente. No Kotlin a gente tem um esquema de declaração versus expressões. Ou seja, algumas estruturas de controle do Kotlin são expressões ao invés de declarações. Como no Java a gente faz um if, para a gente fazer um if em linha,
que é, no caso, aquele if que ocupa uma linha, a gente tem uma estrutura específica, que não é a mesma estrutura do if comum. Já no Kotlin, o if comum, ele segue essa estrutura de expressão, ou seja, eu posso escrever um if em linha, aqui como está nesse exemplo, né? Eu tenho a minha função max, que recebe dois parâmetros, A e B, e retorna um valor de resultado. E aqui eu tenho meu if em expressão em linha, ou seja, assim que ele fizer o processamento, ele vai retornar um valor específico que vai ser o valor de retorno da função. Como eu mostrei anteriormente, a gente tem uma forma reduzida de declarar uma função, que no caso é essa aqui, né? Max with expression body. Aí eu tenho meus parâmetros A e B, e eu tenho o meu sinal de igual, e eu já venho direto aqui e já coloco a minha expressão em linha. Ok? Então isso é uma característica bem bacana do Kotlin, que traz aí mais legibilidade para os nossos aplicativos e menos verbosidade, né? Então vamos ver mais a fundo as variáveis. Como que se declara uma variável em Kotlin, né? Primeiro, para você declarar uma variável em Kotlin, você tem as palavras reservadas val e var. Então significa que você está declarando uma variável. Então aqui a gente tem no exemplo, a gente tem o tipo, a gente tem o vol e a gente tem o nome greet. Logo em seguida você vem com o tipo. Diferente de linguagens como o Java, onde o tipo é declarado antes, no Kotlin o tipo da variável é declarado depois. Então aqui eu tenho val greet string, e aí eu atribuo o valor high, a variável greet. Como eu falei anteriormente, no compilador Kotlin existe a inferência de tipos, então nesse exemplo é possível ver um exemplo dessa inferência de tipos. Aqui eu crio uma variável number, onde eu não declaro o tipo dela e eu atribuo diretamente o valor. Então esse que seria um exemplo aí da minha inferência de tipos no Kotlin. As variáveis no Kotlin elas podem ser mutáveis e imutáveis, ou seja, uma vez que você instanciar a variável, se ela for imutável, ela vai receber um valor inicial e esse valor inicial não mais vai se alterar durante o ciclo de vida dessa variável. Se ela é do tipo var, aí sim eu vou poder alterar o valor dessa variável ao longo do ciclo de vida dela. Então é isso que esse exemplo quer dizer aqui. Então eu inicio com a minha variável speed, então eu declaro ela, eu atribuo o valor 20 e logo em seguida, depois de alguns comandos, eu venho aqui e atribuo um valor novamente, um novo valor a essa variável speed. Então assim, aqui você consegue ter bem ilustrado o que significa essas variáveis do tipo val e var. Outro recurso bem bacana da linguagem Kotlin é o String Templates. Além da forma tradicional do Java, onde você consegue usar o operador mais para concatenar strings, no Kotlin você tem esse recurso aqui que dá uma flexibilidade maior. E uma legibilidade maior também na escrita das suas strings, né? Aqui é um exemplo em Java para vocês verem como é a diferença, né? Aqui a gente usa o operador mais para fazer a concatenação dos valores das variáveis na string. E da mesma forma a gente faz em Kotlin, usando o recurso de String Templates. Então aqui a gente tem a variável speed e a variável unit, onde a gente faz a concatenação dentro da string, né? A interpolação no caso. Isso é um conceito de outras linguagens que se chama interpolação de strings, né? Então chega de papo, agora vamos praticar um pouco esses conceitos e ver na prática como que eles funcionam, né? Então vamos lá. Então vamos iniciar nossa prática. A gente vai criar aqui um arquivo main.kt, certo? Vamos criar aqui o nosso método main. Vamos criar aqui o nosso método main. Vou aumentar aqui a fonte, vocês provavelmente não estão enxergando direito. Ok. Vou criar aqui um Olá Mundo simples, só para a gente testar, para ver se o ambiente está tudo funcionando. O Olá Mundo, gente, é o programa que você mais vai fazer na sua carreira como programador, porque você tem que testar ambiente, você tem que testar para ver se tudo está funcionando, se está tudo corretinho. Então aqui é isso que eu vou fazer. O meu editor de texto ele tem um plugin
onde toda aquela parte que eu mostro lá no vídeo do Olá Mundo, que seria pegar um código Kotlin, escrever, compilar e rodar, criar um jar executável e rodar esse jar, é, todas essas etapas já estão automatizadas. Meu editor já tem um plugin onde eu consigo fazer isso. Ah, o Visual Studio Code, que provavelmente a maioria de vocês deve utilizar aí, ele tem esses tipos de plugin onde você consegue fazer esse tipo de coisa com Kotlin, por exemplo. Você escreve seu código Kotlin, ele já mostra ali o resultado daquele código seu ali que você escreveu. Então é esse plugin que eu vou estar utilizando aqui, mas para meu editor. Então para você, você vai usar um plugin que funcione para você, ok? Então vamos executar aqui. Ele vai fazer a compilação e vai mostrar meu Olá Mundo. Eu quero só testar para ver se meu ambiente está ok. Certo, tá ok. A gente já viu aqui. Então vamos criar a nossa primeira função, né? Como eu expliquei para vocês, toda função em Kotlin ela começa com a palavra reservada fã. Então vamos lá, vamos soma dois valores, por exemplo, o nome da função, soma dois valores, certo? E aí eu vou colocar dois parâmetros, né? O parâmetro A do tipo inteiro, parâmetro B do tipo inteiro e o retorno do tipo inteiro também. E aqui eu vou abrir chaves e aqui eu vou dar um meu return A mais B, por exemplo. E aqui eu já tenho a minha primeira função declarada. Aqui, como eu falei para vocês, é a forma mais completa de você declarar funções em Kotlin. Aqui vamos colocar uma saída qualquer, né? A soma de dois valores 5 e 10, por exemplo. 5 e 10, por exemplo, é 5 e 10 e aqui já linkando com um recurso bastante interessante da linguagem Kotlin, que são os string templates, né? Onde você consegue tipo, acessar variáveis ou expressões dentro das suas strings. Isso dá um, isso deixa o código muito mais limpo, né? No final das contas, não fica todos aqueles operadores demais concatenando string. E fica uma coisa bagunçada e até quando você pula a linha fica aquela coisa muito verbosa, né? Aqui a gente não tem esse problema, como aqui é uma expressão, eu vou chamar a função soma dois valores, não é uma variável. No caso de variáveis, no string templates, você pode simplesmente colocar aqui o nome da sua variável, por exemplo. Como isso aqui não é uma variável, é uma função, a gente vai usar um caractere, o caractere de chaves, né? Abre chaves e fecha chaves. E aí a gente coloca aqui, soma dois valores. E aí a gente coloca 5 e 10. E aí vamos executar para ver o resultado. E aí ele vai fazer todo o processo de compilação e executar o jar para a gente. E aí feito, a gente viu que a soma de dois valores de 5 e 10 é 15, né? Então, nossa função está correta. Agora vamos ver, graças à inferência de tipos, que eu falei que era um recurso interessante da linguagem Kotlin, do compilador em si, a gente pode escrever uma função de uma forma reduzida. Ou seja, a gente vai criar aqui um fun, valor máximo, por exemplo. Pessoal, eu queria que vocês também colocassem aí nos comentários se vocês preferem que os exemplos deles sejam em inglês ou português, porque sempre isso gera aí um debate meio acalorado, né? Essa questão aí. Tem pessoas que preferem um projeto de código que é para brasileiros, obviamente, seja em português, e tem pessoas que preferem inglês, entendeu? Então eu queria saber qual a opinião de vocês aí, o que é que vocês preferem. Que aí os exemplos eu vou passar aqui no canal, utilizar a preferência da maioria, né? Então aqui eu tenho minha função, né, valor máximo. E aqui eu vou colocar meus parâmetros, né, o A e o B. E vai retornar também um valor inteiro, né? Como eu falei para vocês, pela inferência de tipos, eu não sou obrigado a declarar esse valor inteiro aqui, tá? O que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente omitir. Porque a partir do contexto, por exemplo, porque nessa função específica, eu vou usar aqui um if. Como eu tinha dito para vocês, no Kotlin, o if ele é uma expressão.
Então, assim, ao final da execução do if, ele vai retornar um valor. Ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó. If A maior do que B, retorna A, se não, retorna B. Simples assim. E aí o compilador Kotlin, ele sabe que ao final dessa expressão ele vai me retornar um valor do tipo inteiro. Então aqui nessa atribuição, a função eu não preciso declarar que o retorno dela é inteiro, porque ele já fez a compilação da minha expressão, que resulta no valor inteiro, e ele já sabe que o retorno dessa função vai ser inteira. Então eu sou dispensado aqui de informar o valor do retorno da função, certo? Então isso aí é muito bacana porque evita da gente estar escrevendo código desnecessário. Então há uma inteligência no compilador, né? Então vamos ver aqui se essa função funcionou, né? Aí eu vou dar um print ln, vou colocar aqui o valor máximo entre, deixa eu ver, 3 e 2, por exemplo, e aí aqui vou abrir chaves, né? Já que uma vez que eu vou chamar a função valor máximo, e aí eu vou colocar meu 3 e 2. E aí eu vou salvar meu arquivo e vou executar. Então vamos ver o resultado, né? O resultado, ele colocou lá a mensagem, né? A gente pode observar, o valor máximo entre 3 e 2 é 3. Então, tá correto as nossas funções, né? Então, basicamente é assim que a gente declara funções em Kotlin. Agora vamos ver um pouco das variáveis, né? Basicamente as variáveis, você quer variáveis no Kotlin, como eu havia dito, a gente tem as variáveis imutáveis e as variáveis mutáveis, né? No caso, as variáveis imutáveis, elas não vão mudar ao longo do ciclo de vida. Ou seja, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável imutável. Seria val nome pessoa, Bruce, por exemplo. Certo? Então esse nome aqui, ao longo da execução do meu programa, ele não pode ser alterado por ninguém, por nada. Ou seja, essa variável é imutável. Agora, vamos criar uma outra variável que essa vai ser mutável. Essa daqui a gente pode alterar os valores, no caso, variedade. Ou seja, vamos colocar aqui 42, por exemplo. Ou seja, ao longo do ciclo de vida, essa variável aqui, ela vai poder receber novos valores, né? E ok. Então vamos imprimir aqui, vamos colocar o escolhido. Por exemplo, nome pessoa. E vamos colocar aqui também a idade do escolhido, e aí a gente faz aqui a idade. Vocês perceberam que aqui eu já não utilizei o caractere abre chaves, né? Porque aqui no caso eu estou acessando uma variável diretamente, então eu não preciso fazer isso. Então vamos ver o resultado aqui, né? Deixa eu checar aqui para ver se está tudo correto. E apareceu, o escolhido é Bruce e a idade do escolhido é 42. Agora vamos fazer uma coisa que é proibida. A gente vai pegar esse nome pessoa aqui e a gente vai tentar desobedecer essa regra. Vamos tentar atribuir um novo valor aqui. Vamos colocar Alice, por exemplo. Vamos ver se o Kotlin aceita isso, né? A gente mandar imprimir, vamos ver, vamos testar aqui, né? E aí a gente compila e aí vamos ver o resultado. Aí a gente viu que ele dá logo erro lá, né? Cannot be reassigned. Ou seja, a variável ela não pode receber um outro valor. Então a gente vai... Vamos tentar aqui fazer com idade agora então, para ver se está funcionando mesmo. Idade, por exemplo, 43. E aqui nós vamos imprimir idade novamente, né? Vamos mudar esse valor, vamos copiar isso aqui e vamos colar aqui. Ok? E vamos ver o resultado.
a gente pode perceber que, olha, visualizem, ó, a idade do escolhido é 42 e a idade do escolhido é 43. Vocês percebem que os valores, o valor da variável idade ele foi alterado, mas no entanto, o valor da variável imutável não pode ser alterado, o compilador não deixa. Isso é bem importante para a gente que quer fazer programação concorrente de uma maneira mais simples, né? Então, pessoal, esse aí foi o nosso exemplo prático. Se esse vídeo foi útil para você e você gostou desse vídeo, dá um like, passa para frente para as pessoas que gostam de linguagem de programação também, compartilha com elas e entre em contato comigo, as minhas redes estão aí. Entre em contato comigo e vamos bater um papo sobre linguagem de programação, beleza? Valeu!